noite, boa noite. Estamos na nossa parte 2 da Masterclass. Hoje é aquele dia que vocês tanto pediram. Hoje é aquele dia que vocês tanto solicitaram. Me organizei para abrir as portas daquele novo curso. Sabe, eu não me arrependo nem um pouco de ter me dedicado esses anos todos e estar hoje cumprindo a minha missão. Que a cura, ela não foi feita só para uma pessoa, ela foi feita para todos nós e ela está aqui, ó. Ela está aqui, viu? Na sua mente. Eu preparei um processo de desintoxicação que você pode fazer na sua casa, tá? É claro que eu não vou ter como acompanhar vocês todos os dias, mas você vai poder fazer aí. O ideal é a gente fazer 3 dias. E eu acho que você pode começar, faz um dia, e depois se sentiu melhor, depois você faz, tá bom? Vai ser muito bacana. Já pegou o caderno? Se você pegou o caderninho, se você já pegou a caneta, porque hoje tem anotações, tá bom? Hoje eu vou falar um assunto meio diferente aqui. Eu gosto, eu falo, né, gente? Porque eu dou aula nessas coisas, eu dou muitas aulas, a minha vida sempre foi essa. Então, tem algumas coisas que elas não são mistério para mim, né? E hoje eu quero falar de algo muito interessante. Ontem, as pessoas falaram assim para mim, como é que eu vou saber que o meu intestino está inflamado? E eu falo assim, olha, o simples fato de você ter uma doença inflamatória, significa que o seu intestino já não está bom, tá? Então, o que eu preparei para vocês? Eu preparei uma coisa. Eu vou dar a dica para você saber se o seu intestino está inflamado. Também vou dar uma dica para você avaliar, porque assim, é muito importante que nós tenhamos certeza de que as nossas eliminações estão ok. Em que aspecto? A urina também. Porque o portador de esclerose, ele tem infecção urinária, tá? Então, eu vou começar a falar aqui sobre as cores da urina e os aspectos das fezes, para só depois passar o processo de desintoxicação para vocês, tá bom? Fica combinado assim? E aí eu vou fazer uma coisa, para eu conseguir fazer o conteúdo, que é muito, eu vou pedir para você, pega seu caderninho, pega a sua caneta, anota as perguntas aí, eu vou fechar aqui para os comentários por enquanto e depois vou abrir para responder todas as perguntas de vocês, combinado? Eu vou fechar para todo mundo prestar atenção, né? Prestar atenção no que está sendo falado, não ficar disperso, porque eu sei que nós às vezes ficamos muito dispersos, né? Então vamos lá, vamos começar a avaliar as nossas eliminações, né? Quais são as eliminações que o corpo tem? Suor, lágrima, saliva, não é bem eliminação, né? Mas os líquidos, os fluidos. Então, esses são excretas que nós temos, né? Às vezes, e nós temos outros também na sexualidade, nós temos a lubrificação vaginal, temos o esperma. Acontece que nós temos a urina e as fezes, que eles são de necessidades fisiológicas e que nós muitas vezes desprezamos. Então, a urina, por exemplo, ela precisa estar num volume muito bom durante o dia. Ela não pode ser muito pouca e às vezes, o que a gente percebe? As pessoas que têm esclerose têm bexiga neurogênica. Como a pessoa tem bexiga neurogênica, às vezes, né, nem todos têm, mas como a pessoa tem a bexiga neurogênica, ela deixa de tomar água, ela suspende a ingesta hídrica para ela não ter aquela urgência urinária, às vezes em público, às vezes vai no shopping, às vezes está num momento, num evento, né? Então, o que eu quero dizer para você, não faça isso jamais. Nós já falamos em outros momentos isso, mas hoje eu estou aqui, ó. Estou aqui a cuidadora, eu preciso falar isso para vocês, sabe? Não deixe de tomar água por isso. Então, evite lugares públicos que não tem banheiro, mas nunca evite de tomar água, porque a tomar água para você é importante. Então, nós temos praticamente 4 cores de urina que a gente precisa observar, tá?
Então, a gente tem aquela urina clarinha que se mistura com a água do vaso. Ela é tão clara que você não consegue ver, separá-la da água do vaso. O ideal é que a gente tenha essa urina, tá? A gente tem aquela outra urina que é aquela da manhã, que você levanta porque você ficou um período sem tomar água. Então, essa urina de quando você levanta, ela é um pouquinho mais escura, ela é um amarelo mais escuro. Mas se ela for da manhã, tudo bem. Ela não pode repetir ao longo da manhã, ao longo da tarde, no final do dia, anoitecendo, não pode. Ela já está amarela porque você ficou um período maior sem tomar água, tá? Muito bem. Agora nós temos outros dois tipos de urina que a gente não gosta muito. É aquela muito escura que deixou a cor amarela e que ficou próxima ao laranja. Essa urina, ela já é de um comprometimento maior. Se você fizer um EAS, um exame de urina, com essa urina dessa cor, vai dar infecção urinária. Então, assim, não é infecção urinária que você tem micro-organismos, bactérias, é uma infecção por falta de água mesmo. É aquela que se você tomar muita água, você vai ter a urina clara, você vai devolver, vai ter ela de volta, tá? E a outra urina que eu quero chamar a atenção, é a que eu não gosto, tá? É aquela que próxima à cor marrom, ou então marrom. Por quê? Aí você pode falar assim, mas e a com sangue? Com sangue eu não vou nem comentar, porque se tiver uma urina com presença de sangue, eu não vou comentar, porque isso não é fisiológico, é patológico e tem um comprometimento renal ou um comprometimento da bexiga, tá bom? Então, eu não estou tratando de urina que tem sangue, mas tem algumas urinas que elas vêm tão escura, quase cor de Coca-Cola. Às vezes, esse tipo de urina sugere, às vezes, uma perda, né, de uma coisa chamada mioglobina. Tá? A mioglobina, ela é eliminada, ela é tóxica, ela é eliminada depois que tem um atrito, desgaste muscular, alguma coisa assim, tá? Então a gente fica bem atento à cor. Essas são as dicas que eu tenho para você em relação à urina. E eu quero te dizer, a urina certa é aquela que, primeiro, a cor mistura com a cor do vaso. Segundo, amarela só quando você levanta. Ao longo do dia ela tem que voltar a ser branquinha, clarinha, tá? Então, o que vai depender essa urina? Vai depender de você ter uma ingesta hídrica muito boa, de você ter as eliminações, né, corretas, você não segurar a urina, ou então, para quem tem bexiga neurogênica, que às vezes perde volume, molha a calcinha, molha a cueca, tá bom? Esse caso, você tem que ter um absorvente, ter alguma coisa para que você possa trocar o tempo todo e não fique com a roupa íntima molhada. Porque o fato de manter essa umidade, além de propiciar desenvolvimento de fungos ou outros micro-organismos também, esses micro-organismos podem desencadear a sua infecção urinária, tá? Nós não podemos ter infecção urinária, não. Embora eu tenha dito ontem que nós temos muitos casos de infecção urinária e que, infelizmente, quando nos deparamos com a pessoa já com a infecção bem avançada e tudo. Então, o mínimo sintoma de ardor, ardência urinar, tá? Mínimo sintoma de escurecimento da urina, você já tem que procurar ajuda. Mas com essas dicas que eu te dei, você já resolve parte do seu problema. Mantenha seco, urina clara, ingesta grande de água, tá bom? Podemos passar para frente? Vou passar agora. Vou falar aqui do intestino. Vou falar para vocês do intestino. O quê? Veja bem, quando eu quero saber se o meu intestino está ou não inflamado. Então, as fezes, elas têm uns tipos, tá? Então, eu vou falar para você os tipos e você vai lembrar das suas fezes de hoje. Ai, mas eu não evacuei hoje ainda, então é grave. Porque hora dessa você já tem que ter evacuado. Ah, mas eu só consigo evacuar agora, meia-noite. Tudo bem, então você vai olhar, então vai lembrar da de ontem, tá?
que as fezes têm um aspecto que a gente fala assim, né? O intestino é o outro cérebro. E as fezes, elas dizem tudo sobre a sua saúde. Então, não é proibido olhar o cocô. Tem que olhar, tem que saber como é. Então, quem tem o intestino inflamado, às vezes, ele tem a prisão de ventre, né? A constipação. Às vezes, ele desenvolve processos hemorrágicos, porque por ocasião da evacuação, as fezes estão muito secas, então ele pode ter, né, uma perda de sangue, às vezes pequenos volumes, mas isso é importante avaliar. A outra coisa, ele pode desenvolver plexos hemorroidários, vocês conhecem como hemorroidas, né? Então ele pode romper aqueles vasos ali do ânus, e aí é um desconforto, é uma coisa muito desagradável. E também nós temos aqueles que têm incontinência fecal, porque ele tem o intestino neurogênico, né? Aí, nesse caso, o controle das fezes precisa ser de outra forma, precisa ter todo um acompanhamento. A gente sempre fala, né? Se tem acompanhamento fisioterápico, se tem acompanhamento medicamentoso, para você conseguir ter uma qualidade de vida melhor, tá? Mas vamos lá, nós temos 7 tipos, é muito, né? Nós temos 7 tipos de fezes. E aí, você vai lembrar, será, das fezes de hoje? Não sei, né? Mas eu vou falar para você. Eu tenho o tipo 1, que é aquele tipo de fezes que faz bolinhas. Sabe bolinhas? Chama boletas. Boletas duras. Bolinhas duras que caem. Bolinha, cai uma bolinha, outra bolinha. Elas estão secas, gente. Elas já se repartiram porque elas estão secas, tá? Elas são parecidas com as nozes, assim, sabe? Bem sequinho mesmo. Então, essas bolinhas, elas, quando por ocasião da evacuação, precisa de muito esforço para elas saírem, porque elas estão desidratadas, tá? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção, essa é o aspecto do tipo 1. Então, se você teve hoje ou ontem, né, que foi a última, nesse aspecto, anota aí pra gente conversar, tá bom? E o tipo 2. O tipo 2, ele já não é aquela bolinha redondinha parecendo nozes. Ele já é alongado, é irregular, é uma bolinha, o outro mais compridinho, mas são fragmentos sólidos, tá? Então, esse é um alongamento irregular com caroços redondos, longos, parecendo sementes e tal, tá bom? Então, eu tenho esse tipo 2. Então, vamos supor, você fala assim, eu sempre tenho desse jeito as minhas fezes. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é falar assim, não, de vez em quando aparece. Tá, ontem foi desse jeito, mas foi atípico, porque nem sempre é assim. Então, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação. Pelo menos de 3 dias você acompanhando o aspecto das suas fezes, tá? O tipo 3 é um comprimento com rachaduras do lado de fora. As fezes já são compridinhas, mas ela tem umas rachaduras. E ainda é um tipo meio seco, tá? Ainda é um tipo meio seco, mas você percebe que tem rachadura, já não é mais bolinhas, é mais compridinho e tal. A outra coisa, o outro tipo é o tipo 4. O tipo 4 é a forma de salsicha, tá? Igual a forma de salsicha, desliza, que sai facilmente. Gente, o seu cocô tem que ser igual salsicha. Salsicha, sem rachadura. Desce suavemente. E essas fezes que eu estou falando para vocês são as fezes que são construídas ao longo do tempo. Você, para construir as fezes desse jeito, é muita fibra. É linhaça, é chia, semente de girassol, na salada, nas frutas. Você tem que investir para ter fezes assim, tá? Mas você não tem comprometimento de intestino. Essas são as fezes ideais que você tem que ser o sonho de consumo de vocês, tá?
bom? Tipo 4, anota aí, hein? Tipo salsicha é o sonho de consumo nosso. Porém, eu tenho o tipo 5, que eu falei para vocês que eram 7, né? Eu tenho o tipo 5, que são pedaços moles e contornos nítidos. Então, aquele pedaço é mole, ele reparte mais vezes, partes moles, não dá para ser igual uma salsicha, mas ele não é diarreico, tá? Ele tem os contornos rígidos e tudo, tá tudo bem. Eu sempre falo o seguinte, o tipo 4 e o tipo 5 tem que ser as festas dos seus sonhos, tá bom? Agora, vem esse outro lado da complicação. Então, eu tive o 2 e o 3 que não são muito bons, tá? Mas se você tiver no 3, é fácil da gente chegar no tipo 4. E eu tenho também o tipo 5 e o tipo 6 que já não são muito bons. Ele faz o quê? Ele é mole, tem parte líquida e parte sólida. Líquido e sólido. Você não entende muito bem. É meio parecido com aquele alimento que você comeu e não bateu bem, não deu certo, tá bom? Então é isso aí. A outra coisa que eu quero falar, o tipo 7, ele é totalmente líquido. É aquele que a gente precisa investigar para saber o que está acontecendo. Aí, nessa investigação das fezes muito líquidas, eu vou observar se elas têm gorduras, se elas apresentam gorduras, eu vou perceber se elas apresentam um cheiro muito forte, diferente das outras vezes, né? Se ela é constante, eu preciso fazer essa investigação. Então, eu sempre digo assim, olha, gente, precisa de investigação, precisa de exame quando elas estão muito líquidas. Por quê? Porque você não perde só bolo fecal, você perde água, você perde muita água, né? E aquele processo que você entra na desidratação. Então, é importante, e às vezes, quando elas são muito líquidas, não deu tempo de passar no trato intestinal, o seu organismo absorver todo o líquido que ele precisava para ele e, de repente, despreza, tá? Mas quando esse totalmente líquido, quando ele acontece, ele raramente é um caso que as pessoas falam, o meu sempre é assim. Raramente é um caso assim, tá? O caso que geralmente, quando aparece fezes diarreicas, a gente tem que correr e tomar as providências, porque pode ser uma intoxicação alimentar, pode ser uma intoxicação intestinal. E isso acontece, né? Porque a gente come na rua, a gente come coisas por aí e às vezes a alimentação não tá muito bacana, tá? Então, eu falo assim, se o seu tipo tiver do 1 até o 3, com rachadura, partes endurecidas e tudo, você vai aumentar a sua ingesta hídrica, você vai colocar muita fibra na sua alimentação, você vai de manhã fazer o seu de jejum com fruta, com linhaça, com chia, vai comer uma porção. A porção que a gente fala de semente de girassol, primeiro, ela é muito gostosa, né? Então, a semente de girassol, você tem uma oportunidade. Que você fala, poxa, eu posso comer semente de girassol num outro momento do dia. Mas o ideal, a porção diária são 2 colheres de sopa. Gente, se você conseguir colocar linhaça, chia na sua alimentação, no de jejum, depois ao longo do dia, em alguma das refeições, você usar 2 colheres de semente de girassol, acabou. E aí você fala, mas aonde, né, que eu uso? Aí você vai escolher. Eu, particularmente, gosto muito da semente de girassol, comer puro mesmo. Eu amo pegar aquela porção e falar, esse aqui é o meu lanche. Então, é muito bom, tá? Ela é antioxidante, é rica em fibras, vai ajudar bastante você, tá bom? Tá tudo bem? Eu vou liberar um comentário aqui só para você falar um oi para mim, tá? Eu sei que vocês gostam de conversar comigo, mas tá tudo bem, tá entendendo, tá tudo certo, posso continuar, tá indo bem? O que vocês acham? Fala comigo aí. Que eu vou mudar de assunto, toda vez que eu falar um bloco do assunto, eu dou uma parada, tá bom? Tá tudo bem aí com vocês que ouviram? Vou falar dessas eliminações, dessas observações que são extremamente importantes, né? A gente sabe que quando você está nessa descoberta, né? Quando você está conhecendo o seu corpo, algumas coisas que você nunca pensou que poderia estar errado,
Aí você fala, poxa, isso estava errado, foi a vida toda assim, né? Então, é isso que... Ai, que bom. Obrigada, Fernanda. Que bom. Nádia. Boa noite. Tá bom, Dani. Ok. Então, eu posso passar para o próximo assunto? Vou passar para o próximo assunto, porque assim, as horas elas voam, mas se precisar de assunto, eu não tenho falta de assunto. Eu tenho assunto demais, tá? Tá aprendendo? Bacana, hein, Nádia? Tá bom. Então, eu vou passar para o outro assunto e vou falar com você sobre o processo de desintoxicação. Bom, você pode me perguntar assim, tá bom, eu descobri que as minhas fezes estão realmente um processo inflamatório. Então, na hora que eu vou evacuar, eu sinto dor. Às vezes eu sinto dor, aquele abdômen distendido, aquele negócio, sabe, gente? Dolorido, gases, fermentação. Então, tem gente que fermenta muito. E assim, um dos alimentos que fermenta muito é o feijão. Então, eu sempre recomendo, se você tem fermentação, se você acumula gases, coloca ervas no feijão para ajudar você a eliminar, tá bom? Então, você pode colocar ervas, você pode fazer... Porque, assim, tem alguns tipos de feijão que as pessoas optam, né, trocam, justamente porque o comum faz mal. Mas aí você pode dizer, poxa, eu comi feijão a vida toda, não é possível que ele faz mal. Depende. Se você tem uma inflamação intestinal, se você percebe que você, todo dia, depois do almoço, final do dia, você vai acumulando gases, de repente é isso, é fermentação mesmo, tá? Então, você pode pôr ervas, tem várias ervas que você pode colocar e ela ajuda nesse processo de fermentação. A outra coisa que eu quero falar, gente, é que tá difícil evacuar. Você senta no vaso e sofre horrores. Você fica suadinho fazendo aquela força. Para que isso? Pega um banquinho, sabe? Banquinho baixinho. Aí eu não tenho banquinho, ainda tem que arrumar. Então arruma 4 livros grossos. Então pega lá uma caixa, um negócio. Quanto mais alto, tá? Vamos supor, caixa de sapato. Então, coloca 2 e pisa em cima, tá? Se você não precisa fazer força, você fica lá, rapidinho desce. Por quê? Porque você fez um relaxamento da musculatura. Seu intestino entende. Ele entende que é a hora de eliminar as fezes. Nossa, mas eu tenho intestino preso, tá? Então, arrume lá o seu... Se for um banquinho, não vou fazer propaganda não, mas lá no Carrefour tem um banquinho de óleo, um banquinho pequenininho assim, ó, você coloca lá perto do seu vaso sanitário, toda vez que você for lá, você coloca os pés no banquinho, senta e pode ficar tranquilo, porque vai descer. Alguns descem com minutos, outros descem imediatamente, os outros esperam um pouquinho, tá? Até acostumar. Esse é o treinamento que você tem que fazer para o seu intestino. A outra coisa também, tem gente que tem dor e tem medo de tocar nela. Então, eu quero falar para você, toda vez, você que tem esclerose múltipla, e eu vi que tem gente aqui que não tem também, mas você que tem esclerose múltipla, sabe o que você precisa? Você precisa aprender a tocar, pôr a mão nos lugares que está doendo. Você precisa aprender, porque tem gente que, tá doendo, não pode encostar. Não, é o contrário, tá doendo. Na hora que a pessoa às vezes tem um acúmulo de gás, que ele vai evacuar, que tem um número grande de fezes e que essas fezes estão endurecidas, dói muito. Então, o ideal é você fazer a massagem, tá? Então, assim, do seu lado esquerdo, as fezes estão lá descendo e é a última passagem dela do intestino. Então, o seu lado esquerdo para baixo, rumo ao intestino. Então, você pega aqui a lateral e empurra como se você estivesse empurrando para o seu intestino. Claro, o seu intestino é lá atrás. Então, nas mulheres fica mais fácil dizer assim, empurra como se você estivesse empurrando para o seu útero. Os homens, empurra como se você estivesse empurrando para a sua bexiga. Que você sente a massa fecal. Então, se você faz isso, se você empurra, rapidinho você acostuma
esse seu intestino, tá? Porque às vezes a gente não dá tempo, a gente não ensina, tá bom? Então esse é... Bom, eu tenho intestino inflamado ou então eu estou com muitas lesões de esclerose múltipla. Ah, tá, eu tenho muitas lesões e etc, etc. Então, eu vou fazer o seguinte com você. Você já está constatado que você tem lesões inflamatórias. Então, a gente tem que desinflamá-las. Nós temos que ir lá mudar a sua alimentação. E então, tem uma dieta, né, indiana que a gente faz, que é aquele processo da desintoxicação. O ideal é que eu faça ele por 3 dias. Mas... tem um detalhe, né? As pessoas às vezes não estão acostumadas. Então ela faz um dia, aí ela espera um tempo, aí ela volta, né? Uns dias para ela se fortalecer e ela vai acostumando, e é hábito. Mas esse processo de desintoxicação, ele é para quê? Ele é para eu eliminar as impurezas e as toxinas que estão inflamando meu intestino. Se eu conseguir fazer isso, gente, nesses dias, eu vou ter um intestino preparado para a nova alimentação, eu vou ter um intestino preparado para o meu novo hábito, meu novo estilo de vida, tá? Então, gente, esclerose múltipla não tem cura, mas quando eu falo que você pode promover sua cura diária, eu estou dizendo que você pode promover sua cura para hoje, diminuir os sintomas, diminuir os processos inflamatórios e até ter a cicatrização das suas lesões é fundamental, é muito importante, tá? Então, veja bem, o que eu quero dizer para você? Você tem que se preparar. Vamos supor, hoje não dá tempo mais, tá? Então, você vai fazer a preparação para amanhã. Primeira coisa, você vai fazer a última refeição no dia anterior, tá? A preparação é no dia anterior até às 19 horas. Então, vamos supor, você tá aqui na live, tá comendo aí, jantando, tá na live. Ou então, você veio assistir a live, tá anotando, vai comer ainda. Então, vai a primeiro recado. Prepara qual é o dia. No dia anterior, você vai comer até 19 horas. E essa comida até 19 horas vai ser uma refeição leve. E de preferência, uma sopa de legumes, algo assim que o seu intestino, que o seu organismo, desculpe, não sofra no processo digestório, tá? Então, ele vai fazer a digestão tranquila, você vai ter absorção muito boa, não vai ter nenhuma sobrecarga lá durante o seu sono, tá? Antes de dormir, porque aí eu não sei que hora você vai dormir, mas se você estiver seguindo as orientações aqui da live, você jamais vai depois das 11, né? Então, antes de dormir, então você anotou aí? Dia anterior, jantar, sopa de legumes até 19 horas. Quando a gente não pode comer mais à noite, a gente geralmente vai embora dormir, para não sentir fome, né? Então, vai ser ótimo que você vai... E também uma sopa leve vai estimular o seu sono, tá bom? Então, antes de dormir, você vai tomar um chá, olha lá, hein? Um chá de 3 ameixas secas e uma pitada de gengibre. Pode ser a pitada de gengibre em pó ou pode ser 2 pedacinhos mesmo, 2 fatias do gengibre. Eu gosto das fatias porque eu não uso gengibre em pó. Eu já uso da erva que eu planto aqui, então eu já corto, já deixo lá. Então, veja bem, como é que você vai fazer esse chá? Chá mesmo, você vai pegar a água fervendo, você vai colocar as 3 ameixas secas lá, elas vão inchar, né? Elas vão hidratar naquela água e depois você vai pôr gengibre, tá? Você vai fazer isso numa água fervente. Depois você vai parar e vai esperar um pouco até esfriar, porque nós não somos de tomar coisas quentes, né? Você vai esperar até esfriar e você vai tomar, tá bom? Aí, a ideia, durante esse tempo todo que eu estou falando com vocês, é você deitar antes das 22 horas. Aí você fala, nossa, mas como que eu faço? Tem a novela e tal, realmente tem a novela, mas ela tá terminando, então você se organiza, tá? Pra gente poder fazer essas coisas que vão ser muito importantes para você. Então, terminou, vai dormir, dorme, tá? No outro dia, você
vai acordar às 6 horas da manhã. Vocês estão anotando? Eu espero que sim, porque vocês não estão conversando aqui justamente para poder anotar a preparação para a sua desintoxicação, tá? Você vai levantar no outro dia às 6 horas. Gente, isso foi coisa que eu fiz, tá? Coisa que eu fiz, que deu certo, que foi fantástico e que eu comecei meu processo de autocura a partir dessas coisas que eu estou ensinando vocês. E eu quero dizer que eu demorei anos para aprender, porque eu fiquei rodando o mundo, rodando as cidades, rodando os estados, rodando de profissional em profissional, até eu aprender e organizar tudo isso numa forma de um método que eu sempre passo para vocês, tá bom? Você vai levantar de manhã às 6 da manhã e vai limpar, você vai raspar a língua. Gente, você vai escovar os dentes, porque a língua você vai raspar depois, né? Mas você vai escovar os dentes, né? Aí depois você vai seguir de um bochecho, tá bom? E como é que eu raspo a língua? Tem raspador de língua, vocês sabiam? Tem raspador de língua que você tira. Por quê? Porque esse saburro que é acumulado durante o sono na língua, ele não faz bem para você. E o processo de desintoxicação, você também tem que tirar isso da sua língua, tá? Tanto que na consulta Ayurveda, quem for fazer o curso comigo já sabe, tem que pôr a língua para fora aqui para mim, para eu avaliar a sua linguinha, tá bom? Por quê? Você tem que raspar a língua. Então, sabe aquele lado da escova que às vezes vem para você escovar? Tem pessoas que usam, tem gente que escova com a escova e tal, mas o correto no processo de desintoxicação é você raspar a língua, tá? Você raspa, tira o sabor, escova os dentes bonitinho, faz bochecho, tudo e pronto. Depois que você fez tudo isso, você vai pegar uma colher de sopa de óleo de coco, vai colocar na sua boca, vai gagarejar bastante e jogar fora, não engole, tá? E vai, fez, já hidratou bastante, aí você joga fora. Nossa, mesmo? Você vai fazer, vai ser diferente a sua vida, tá? Então, gente, a gente indica no processo de desintoxicação, nesse processo, né, que a gente faz, tem algumas pessoas com esclerose que elas podem receber massagem com óleo, tá? Mas nem todas podem. Por quê? Porque o óleo vai carrear muito calor, ele vai dar um aquecimento no seu corpo e você não pode aquecer o corpo. Então, nesse caso, não são todos que podem, tem que ser só aqueles que têm um dosha vata, que eu posso indicar isso. E como que eu faço com o dosha? A gente tem que fazer uma anamnese sua, saber qual é o seu biotipo para poder indicar que tipo de massagem, o que você tem que usar na massagem. Mas vamos supor que seja uma pessoa que não tem aquecimento corporal, que ela sente sempre extremidades frias. Geralmente é uma pessoa com dosha do tipo vata. Essa pessoa, ela pode, tá? Ela pode receber massagem do próprio óleo de coco, esse que bocejou, esse que você usa na cozinha, ele é fantástico e ele ajuda nessa reconstituição, nesse relaxamento. Porém, não é todo mundo. Eu, por exemplo, não posso, tá? Eu não posso usar esse tal de óleo de coco, porque só de olhar para ele eu já esquento. Mas por que eu indico para algumas pessoas que têm esclerose múltipla? Porque é o óleo mais refrescante que tem. Então, se a pessoa não aquece muito o corpo, ela pode usar o óleo de coco, pode fazer massagem, tá? E onde que é a massagem? Isso aqui é uma massagem, uma automassagem mesmo, tá? É uma coisa que você passa, que você faz movimento para cima, tá? Você ajuda o retorno venoso, você vai lá nos seus pés, faz movimento para cima, nas pernas, na coxa. Você faz a mesma coisa assim nos braços, sempre lembrando que é assim, as artérias, elas levam o sangue até as pontas do seu corpo, mas as veias, elas voltam com o sangue que já voltou sem oxigênio. Esse sangue, quanto mais rápido ele retornar, melhor, tá? Então é como se você estivesse fazendo praticamente uma drenagem, tá?
Então você ajuda isso daqui. Outra coisa também muito importante no processo de desintoxicação é, durante essa massagem, se você pode óleo, você usa óleo, se não, você vai sem óleo, tá? É você fazer uma massagem nas articulações, ó. Você, olha, estou no processo de desintoxicação, preciso liberar aqui, ó. Então, eu mesma vou fazer. Como que é o movimento? Deixei minha unha curtinha para eu poder fazer aqui, ensinar vocês e também não tem como, né? A gente que cuida do outro tem que ter a unha curta. Então, ó, eu vou fazer massagem, vou fazer no ombro, eu mesma, tá? Então, esse é um momento de carinho, é um momento de dedicação para o seu corpo. Não custa nada, você está lá fazendo nada. Começa a massagear suas articulações. E aí, por fim, você vai terminar com uma massagem na sua barriga, tá? Vai massagear. Olha, te toca, faz um movimento circular, tá bom? E aí, você fez esse processo, você vai lá e toma um banho. Anotou? Anotou? Esse é o início de tudo, tá bom? Você vai lá e toma um banho. Pronto. Começamos a falar a mesma linguagem, né? Aí, você... mas e o xixi, né? Então, você elimina. Elimina lá, se você é uma pessoa que costuma evacuar pela manhã, não tem problema. Você vai lá, depois da massagem na barriga, se você é uma pessoa que tem hábito de evacuar pela manhã, você vai evacuar imediatamente. Se não, você vai aprender, depois dessa massagem, a você liberar as suas impurezas, fezes, urina, essas coisas, tá bom? Depois, você vai começar aquela parte da ingestão, tá? Então, a gente fala assim, tomar uma xícara de água com 10 gotas de limão. Que tipo de água? Na medicina indiana, fala-se muito da água morna. Só que é ruim de manhã, no calor, a gente tomar água morna. Então, toma uma água natural, desde que ela não seja gelada, tá? Uma água na temperatura ambiente, põe lá 10 gotinhas de limão, repara, eu disse 10, não disse 30, porque tem gente que você fala assim, põe 10 gotas, aí fala assim, nossa, mas limão é bom demais, tem vitamina C, então eu vou pôr 30, não. E outra coisa, eu tenho gastrite, tá? Ótimo, porque se você não sabe, o limão, ele é ácido, mas quando ele encontra com o ácido do seu estômago, ele torna o ambiente básico. Isso é fantástico. E aí você aprendeu a vida toda que, se eu usar limão vai me dar gastrite. Não, é o contrário. Se você tem um ferimento no seu estômago, o limão, ele é curativo, ele vai ajudar você, tá bom? 10 gotas, Então, vamos começar agora o início do preparo do de jejum. Então, você tomou a água com limão e tudo, né? Então, você vai acontecer... que horas? Meia hora depois somente. Você vai ingerir essa água com limão e você vai esperar, né? Aí você fala assim, mas eu vou esperar meia hora como? Se eu acordo, tem que correr, tem não sei o quê. Então, você vai ter, no processo de desintoxicação, se organizar para acordar mais cedo. Porque é assim que funciona, tá? Aí, você vai pegar 1 ou 2 maçãs ou peras, tá? Você vai cozinhar. Eu falo 1 ou 2, tem gente que acorda com mais fome, outras pessoas acordam com menos. Mas como é o processo de desintoxicação, pode fazer 2 maçãs ou 2 peras. Vai cozinhar elas em água com 1 colher de chá de ghee. O que é o ghee? Ghee é uma gordura permitida que a gente faz, a gente encontra nos supermercados. Como que escreve ghee? G-H-E-E, tá? Até elas ficarem cozidas, mas ainda firme. Não espera elas derreterem, não. Você vai pôr o ghee, né? Vai colocar essas maçãs ou peras e você vai cozinhar com essa gordura. Claro, você vai pôr a água e vai pôr o ghee lá no meio, tá bom? E você vai lá na sua cúrcuma que vocês têm, o açafrão, vai pegar meia colher de chá, tá bom? Vou cozinhar 2 maçãs ou 2 peras na água, até elas ficarem cozidas, mas não muito moles. Vou colocar 1 colher de chá de ghee
e vou colocar meia colher de chá de cúrcuma, ok? Então, essa é a dica de agora. O que você vai fazer? Adicionar esses condimentos, né, a gosto. Se, tem pessoas que gostam de acrescentar para tirar o gosto da cúrcuma. Tem pessoas que gostam de pôr um cravo. Pode pôr? Pode. Anis estrelado. Eu, particularmente, fiz colocando sempre erva doce. Eu gosto muito do sabor da erva doce. Então, é um sabor bom, suaviza e tudo. Mas tem gente que adora o sabor do cravo. Põe cravo, tá bom? E você vai pegar o gengibre, seu gengibre em pó e vai colocar. Ah, eu não uso gengibre em pó, então corta lá 2 fatias do seu gengibre, põe, coloca lá para você utilizar, tá? Agora, geralmente eu coloco, mas eu faço o chá também, porque a indicação é que você faça o chá de gengibre, porque o chá de gengibre, ele é o maior anti-inflamatório que você precisa. Então, essa vai a minha dica para você, tá? Que é o seu de jejum. Nossa, cadê o pão? Ai, gente, não tem pão. Cadê o meu biscoito, meu pão de queijo? Não tem, não é processo de desintoxicação? Então, a gente vai fazer isso, tá? Então, e a gente sugere, nesse dia que você topou começar a sua desintoxicação, o que você vai fazer? Você vai fazer um jejum, após o jejum você vai fazer uma meditação, você vai fazer uma caminhada na natureza, tá? Você vai ouvir uma música, vai fazer um relaxamento. Eu gosto muito desse lance eu gosto de relaxar caminhando, mas não são todos que podem caminhar, né? Muitos de vocês não podem. Então, você vai para o jardim, dá uma passeada, né? Se você é cadeirante, veja alguém para te levar, para você ter, né, um momento assim de relax, ou então você fica mesmo onde você está, põe uma música relaxante e fica lá, tá bom? Bom, no processo de desintoxicação, você vai evitar petiscos, sabe aquele negócio? Eu comi agora, mas eu preciso ir ali pegar uma semente, preciso ir ali comer um amêndoa, preciso ir ali comer uma castanha do Brasil, sei lá. Então, você não vai comer, não vai petiscar. O que você pode fazer para vencer aquele vazio, né, que começa a fazer no seu organismo? Você pode fazer chás. Você pode fazer chá de erva doce, chá de cavalinha, camomila, o próprio chá de gengibre que você fez de manhã, né, no seu de jejum, você pode continuar, você pode tomar ao longo do dia. Isso vai ajudar a drenar as toxinas. E outra coisa, se você é uma pessoa que sai, que vai para o trabalho, que você fala assim, mas eu vou para o trabalho e tal, você leva uma garrafinha com esse chá, toma ao longo do dia, intercala entre água, né, porque isso vai fazer grande diferença para você. E o seu almoço, que horas vai ser? Tendo em vista, vamos ter uma ideia aqui, você teve o de jejum às 7 horas, então tendo em vista que o seu de jejum foi às 7 horas não, 7h30, né, porque você esperou meia hora depois que você iniciou o seu processo de água com limão. Então, você vai ter aquela manhã, vai tomando o seu chás e etc. E aí o seu almoço precisa ser entre 11 e 13 horas. Se é uma pessoa que sente fome muito cedo, então come mais cedo. Faz o seu almoço, né, mais cedo. Por quê? Para você não ter que comer com muita fome. Apesar de que nesse momento você já não vai ter mais muita fome. Eu garanto para você, tá? Quando eu vi esse processo, gente, eu pensei, eu não vou dar conta, eu vou sentir fome antes da hora, mas a gente não sente, tá? Daqui a pouco eu abro para vocês falarem comigo, tá bom? Então, agora é o nosso almoço. Vem o almoço. Arroz, 2 colheres de sopa cheia, tá? Lentilha ou feijão. Feijão só para quem não tem fermentação, só para quem não tem... para quem não tem uma indisposição. Então, pode ser lentilha, tá? É uma parte, ou seja, é uma colher. Então, se você pôs 2 colheres cheias de arroz, você vai colocar 1 colher de lentilha, tá bom? E vai colocar, vamos supor, para cada receita dessa, você fala assim, eu tô fazendo, mas o fulano também tá fazendo junto comigo, então você dobra, tá bom? Aí você vai colocar a água,
vai colocar o ghee de novo, vai colocar lá e você vai deixar isso ferver, tá bom? Esse ghee geralmente é o tipo da gordura que a gente usa, que é saudável, tá? Eu gosto do ghee mais do que o óleo de coco nesse aspecto. Por quê? Porque o ghee, ele tem um sabor maravilhoso. Se você aquece, né, algum alimento, que você coloca ghee, ele dá um sabor muito bom, tá? Então, assim, às vezes o óleo de coco, o sabor que ele dá não é agradável. Então, você vai colocar nessa mistura arroz e lentilha, você vai colocar... mas eu não dou conta de comer só isso, não. Então, pode fazer mais, mas você sempre vai colocar a porção assim. Para cada 2 colheres de arroz, é 1 de lentilha, tá? E aí, é 1 colher de sobremesa de ghee. Então, não, mas isso é muito pouco. Então, põe 4 de arroz, põe 2 de lentilha e põe 2 colheres de sobremesa de ghee. Você tem que colocar nessa proporção. Aí vem os temperos. E porque tempero é um negócio assim, ou você gosta muito ou você odeia. Então, você vai colocar aquilo que você gosta. Lembrando que os temperos essenciais no processo de desintoxicação para desinflamar seu intestino é a cúrcuma. Você pode pôr cúrcuma de novo, pode pôr gengibre, pode pôr coentro em pó, cominho, pode pôr sal, pode deixar temperadíssimo. E tem gente que pode comer a pimenta preta, que vocês até falaram aqui outro dia em lives. Então, você pode pôr a pimenta preta, fica top, tá bom? E aí, gente, o que é opcional? Até 3 legumes. Você vai escolher uns legumes para você cozinhar com aquela mistura lá. Você vai fazer tudo cozido juntinho, tá? Qual que você gosta? Cenoura, chuchu, mandioquinha. Você gosta de vagem, gosta de couve, gosta de rúcula, pode pôr o que você quiser, tá? Depois de pronto, você vai pôr um pouquinho de limão para dar, né, um saborzinho, vai pôr coentro picado. O coentro, ele é restaurador. Se você não gosta de coentro, dá um jeitinho de começar a se apaixonar por ele. Ele é fresco, ele te ajuda nos processos anti-inflamatórios, vai ser muito bom para você se você passa a gostar. Mas também, né, eu sei, tem gente que quando não gosta, né? Às vezes não consegue nem sentir o cheiro, tá? Então, agora vem os detalhes. Como que eu faço esse feijão? O feijão vocês já sabem fazer, mas eu vou dar uns detalhes aqui. A lentilha e o feijão, você tem que colocar na noite anterior. Então, sabe aquela hora que você está preparando? Né? Preparando, terminando o jantar e tal, preparando para dormir, você já coloca de molho numa água, tá? Antes do cozimento, tá bom? Você vai colocar, vai passar a noite, e depois, no outro dia, você vai escorrer aquela água. Aí depois que você vai colocar uma nova água para você ferver, tá bom? Porque essas águas que a gente coloca, elas às vezes têm toxinas e tudo, do feijão principalmente, tá bom? Então, eu vou adicionar, né? Aí vou cozinhar, não vou cozinhar muito para não derreter. E vou lembrar que eu vou refogar tudo isso depois de cozido, depois que cozinhou, não derretendo, eu vou refogar tudo isso e vou fazendo. Por exemplo, se você vai comer lentilha, ela é dura como feijão, mas se você deixou ela de molho, ela já te dá um resultado muito bom, né? Eu quero lembrar uma coisa aqui para vocês, porque vocês estão aí, né? Às vezes eu fico assim, quando eu falo arroz, eu não estou falando de arroz branco. Eu estou falando de arroz integral, o grão longo, tá? Quando você vai comprar o arroz integral, tá escrito lá o tipo de grão, tá? Então, você tem que ler isso, grão longo. Aí você vai comprar esse arroz integral, você vai fazer com arroz integral, por quê? Por causa da riqueza de fibras que ele tem. E aquele arroz branco delicioso, lindo, que você vê aí, que você come, é gostoso, né? Mas ele faz obstipação intestinal gravíssima. É uma das coisas que a gente tira rapidamente, tá? Então, você vai preparar isso tudo, você vai refogar. Ah, eu não gosto de refogar misturado. Tá bom, você refoga os seus legumes. Eu gosto de fazer aquele resfriamento. Põe a água ferver, aí você coloca lá os legumes para, né? E depois eu ponho pouca água para eu não perder os nutrientes e depois eu tiro essa água, já fico com eles
eles pré-cozidos, tá bom? O ideal é que você precisa dos alimentos no processo anti-inflamatório, dos alimentos bem macios, tá? Você não vai obrigar o seu organismo a sofrer para fazer a absorção, você vai pôr eles bem macios, bem cozidos, é isso que você precisa. Lembra que o coentro e o limão são top para você, tá? Esse é o seu almoço e ao longo da tarde você vai poder fazer chás, você pode usar chás. Nossa, mas eu sinto fome demais. Então você vai lá e cozinha mais uma maçã, cozinha mais uma pera, põe os temperos para você conseguir chegar no jantar. Mas aí tem um detalhe, que às vezes a gente sente fome à tarde, muita fome, mas é porque depois eu vou jantar 10 horas, né? Muito tarde. Então, o ideal é que você passe a tarde assim, depois você vai lá e faz o seu jantar. O jantar é uma sopa, tá? De novo, é uma sopa. Então, você pode colocar o que você quiser. Abóbora, inhame, cará japonês. Você pode fazer tudo isso, mas desde que seja 3 xícaras. Você vai pegar 3 xícaras, vai pôr o que você gosta, que você gostaria de colocar aí na sua sopa, tá? Então, você mistura os legumes, né, para ficar bom. Você vai colocar 1 colher de sobremesa de ghee. De novo, ghee. Esse ghee vai fazer milagre na vida de vocês, tá? Aí você vai colocar cúrcuma, o cominho, as ervas que você quiser, o gengibre em pó, o que você quiser, tá? Tem gente que não gosta de pôr erva doce, né? Quando é alimento assim, refeição, tá? Uma coisa boa pro jantar é o alho poró. Ele vai te ajudar, é fantástico para essa absorção. E aí, você vai pegar 1 xícara de leite vegetal. Ixi, que leite vegetal é esse? Porque você precisa desse cálcio. A gente precisa desse cálcio mesmo desintoxicando. E o leite animal, ele fermenta, ele provoca inflamação no seu organismo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o leite vegetal da sua escolha. Tem de amêndoa, de arroz, de castanha, de coco. Então, você vai colocar o que você quiser, tá? Eu não gosto de coco nesse caso da sopa. Eu vou dizer para você, eu prefiro de arroz ou então de castanha, tá bom? E de soja, pode? Pode. O de soja, inclusive, é mais barato, só que tem um problema. Abre um parênteses que eu vou te falar. Se você tiver hipotiroidismo, que muitas pessoas com esclerose múltipla têm hipotiroidismo, não pode usar soja, tá bom? Soja está suspenso. Aí você vai pôr folhas, você pode pôr couve, você pode pôr rúcula, agrião, o que você quiser. Põe orégano, põe tomilho. Então, essas ervas, esses temperos que eu citei, eles precisam estar no seu dia a dia a partir de agora. Você faz o processo de desintoxicação e eles precisam estar, né? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 1 litro de água para 3 xícaras de legumes, com todas essas coisas que eu falei, mais a xícara de leite, e vai deixar ferver, e vai colocar para ferver, tá bom? Eu prefiro ferver e depois refogar, mas você pode refogar e depois você coloca essa água e você cozinha toda a sua sopa, tá? Então, lembra de que você tá fazendo uma sopa de desintoxicação, então você não pode pôr aquela torrada, você não pode pôr aquele acompanhamento da sopa, são os temperos que você vai usar, tá bom? Bom, gente, esse é o primeiro dia da desintoxicação, e se você aguentar, você pode fazer mais 2 dias, tá? Durante o processo de desintoxicação, a gente fala algumas coisas, a gente fala assim, olha, você medita, você recebe massagem, você faz uma atividade física, mesmo desintoxicando, é bom. Pode fazer uma atividade física relaxante, porque você vai eliminar as toxinas e o seu organismo vai agradecer sim, tá? Vou abrir aqui e perguntar. Quase 1 hora de live e eu ainda tenho um monte de coisa para contar para vocês. E aí eu deixei aqui aberto nesse momento rapidinho, só para eu saber, tá indo bem? Tá dando certo? Vocês estão acompanhando? Deu para anotar? Vai ter coragem de fazer o processo de desintoxicação? Se você quiser companhia,
eu já vou te adiantar, daqui a pouco nós vamos abrir o nosso curso. E aí você pode participar conosco. E eu vou te acompanhar, porque eu faço junto com você, tá? E agora, o que você vai fazer? E agora eu vou contar um pouquinho. Ah, a professora Sônia tá aí, Soninha. Olha só, não existe, tá bom? Não existe processo de desintoxicação sem trabalho corporal. Não existe. Então, se você tomou a decisão de fazer a sua cura diária, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? E como eu estou falando de esclerose múltipla, nós vamos falar de coisas relacionadas ao movimento, à locomoção, aos espasmos, à fadiga. Então, você não consegue anotar. Olha só, Mi Cabral, deixa eu te falar, você não vai anotar e eu tenho um compromisso com você. Eu vou deixar isso aqui gravado para você voltar quantas vezes você quiser. Eu faço questão do meu compromisso com você, tá? Eu ia tirar a live, pediram para eu deixar, e eu deixei, vou deixar gravado. Você vai voltar outras vezes para você acompanhar, tá? Que eu expliquei, né? Detalhei, tá bom? E depois, quando chegar alguém aí que consegue anotar, você vai pedir para anotar para você, tá bom? E tem mais, dependendo quem for fazer o curso, eu já vou passar toda essa receita. Eu vou acompanhar, né? Vou ensinar vocês a fazerem. Vou fazer com vocês, que eu gosto. Eu gosto do motivo de poder fazer, de fazer tudo isso, tá? Gente, quero falar algumas coisas. Falei do self-healing, tá? Falei do self-healing. Todo mundo ficou perguntando ontem. Fala o nome, como que é mesmo? Como que escreve? É self-healing, né? Que a gente denomina autocura. Então, o método já foi explicado, o criador Meir Schneider. Esse foi um método que eu encontrei no meu 2º ano de esclerose múltipla, quando eu já havia feito o processo de desintoxicação. Eu não tenho como ensinar vocês fazerem um método todo, tá? Mas o que eu sempre disse para vocês podem fazer muita coisa aí. Eu não ando, faz na cadeira de roda. Eu não consigo, faz na cama, tá? Faz andando, faz sentado, faz assistindo televisão, mas você pode fazer. Mas eu não consigo porque as minhas mãos são muito fracas. É o seguinte, se as suas mãos sentem fadigas para você poder fazer os movimentos, fazer as massagens, você vai começar. Eu me lembro que quando eu soube que eu tinha que fazer massagem no meu corpo, eu pirei, gente. Vocês acreditam? Self-healing, obrigada Isabela, escreveu aqui o nome do método pra gente, porque algumas pessoas não sabiam. Então assim, quando eu aprendi que a autocura dependia de mim, meu autocuidado, e eu tinha que fazer minha massagem, eu comecei. Eu me lembro, tinha uma raiva de fazer, gente, aqui a Soninha tá ouvindo agora, ela vai entender, tinha uma raiva, doía tanto, e eu tinha que fazer a minha massagem. Por quê? Porque eu não tenho terapeuta na minha casa. Eu posso ir lá no terapeuta às vezes uma vez por semana, né? E aqui no caso do Centro-Oeste, a terapeuta nossa de referência é a Araci. Então, assim, eu teria que ir lá em Brasília para receber, como eu faço, né? Vou lá semanalmente e recebo massagem, recebo um cuidado dela. Mas veja bem, eu gosto de receber, mas eu posso fazer e eu não posso parar. Sabe por quê? Porque o programa desenvolvido pelo Meir Schneider, ele vai tomar o seu tempo, mas é o tempo melhor e mais bem investido que você já teve, tá? Ele vai tomar o seu tempo, você vai se sentir cansado no início, você vai praticar exercício, fala assim, mas como que esse pessoal faz 1h30 de exercício? Eu não fazia não, fazia 10 minutos, 15 minutos, tá? Então, eu ia aos poucos fazendo isso. Eu vou entrar aqui um pouquinho falar do self-healing, então eu vou só fechar o comentário um pouquinho, tá? Eu explico e volto agora e falo com vocês de novo. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ler vocês, né? Então, veja bem, os exercícios, a visualização, o relaxamento, as massagens que você recebe no self-healing, tudo fazem parte de um grande pacote e eu fui privilegiada. Primeiro, por encontrar o método. Segundo, por poder fazer o curso. De conhecer pessoas maravilhosas. E durante o tempo que eu fazia o curso,
eu também recebi o tratamento. Então, eu fazia o curso para aprender a cuidar de mim e aprendi também para poder dar dicas e ajudar vocês, tá? Então, gente, os exercícios, eles vão nos ajudar a fazer, a ganhar força muscular. Os exercícios, eles vão ajudar você a eliminar a fadiga, como eu já disse várias vezes aqui, e eu nem vou repetir muito, não vou ficar muito nisso, por quê? Porque o Meir Schneider, ele fala da fadiga de duas formas. Também temos lives de fadiga aqui, mas eu quero falar de novo, porque eu já encontrei isso, eu já tive e já encontrei pessoas com fadiga diferente da minha. Ele chama de fadiga saudável e fadiga não saudável. O que é isso? É aquela fadiga que você nunca fez atividade física, movimento nenhum. Você começou a fazer atividade física, se sentiu cansado. Mas aí você parou, porque é natural. Então você parou e quando você para de fazer a atividade física, passa um pouco, a sua fadiga melhora. Então essa é uma fadiga saudável e com o tempo ela aparece, por exemplo, com 10 minutos. Depois ela aparece só depois de meia hora dos seus exercícios. Depois ela aparece só 1 hora depois. Eu me lembro que eu cheguei a um teto de 4 horas de exercício por dia. E eu comecei com 10 minutos, tá? Eu comecei com 10 minutos e foi a lembrança que eu tenho. É a lembrança, assim, sabe, de muita dedicação mesmo. Mas, então, e a fadiga não saudável é aquela que você fica cansado por um tempo muito longo depois de fazer pouco exercício. E aí, depende do que você fez, ficou cansado muito tempo. Essa é a não saudável, que talvez precise do seu neurologista ajustar a medicação para melhorar um pouco. Agora, o que eu quero falar não é a medicação de esclerose, tá? É medicação específica mesmo, que pode suavizar a sua fadiga. Então, o que você precisa? Você precisa fazer movimentos corporais na sua casa, usando a cadeira, usando a cama, usando a toalha. Eu não tenho terra-band, eu não tenho as faixas elásticas, tanto que você tem toalha, então a gente faz com toalha, né? Eu mostrei outro dia para vocês as bolinhas de tênis. Tem bolinhas de tênis aí? Não tem? Então arruma alguém que jogue, que pode te doar, porque eles jogam fora. Elas são excelentes. A gente faz exercícios, tá? Com as bolinhas, eu faço muito, porque eu não tinha muito equilíbrio e um pé meu, ele já pisava torto. Então eu fazia aquele da bolinha, de pisar na bolinha, de massagear a sola do pé. Massagear como? Pisando na bolinha. Nossa, mas eu não consigo pisar, dói demais. Por isso mesmo que dói. Nós temos que abrir os espaços, abrir os músculos, abrir os ossos para circulação, para você começar a ter consciência de que o seu pé não está muito bem, a sua perna não está muito bem. Daqui a pouco ele começa já a dar uma resposta boa, tá? Então, o que eu quero falar para vocês, tudo que você vai começar do zero, você começa com pouco, você não precisa de muito. Porque aos poucos você cria o hábito e você vai fazendo. Ah, mas como assim? Existe um programa? Existe. Mas não tem como eu chegar aqui e falar, vou dar para vocês uma relação. Não. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu tinha fadiga e eu tinha uma marcha que não estava boa. Eu tive que ajustar isso. Mas eu sentia tontura, eu tinha visão turva, então eu tinha os exercícios de visão, tinha muita coisa. Porém, tem gente que só tem fadiga. Tem gente que tem fadiga, que está com neuroespasticidade, que tem muitos espasmos. Então, como é que a gente vai desenvolver isso, dando as dicas? A gente vai dar as dicas de acordo com a sua necessidade. Mas a necessidade do pessoal aí, ela vai variar sim. Por quê? Porque eu posso ter um grupo aqui, vamos supor, eu tenho um grande grupo aqui que sente fadiga, mas eu tenho um grupo que sente fadiga que já faz atividade física, a resposta dele vai ser diferente. Eu tenho um que nunca fez, a resposta dele vai ser mais lenta, vai demorar. Então, vai depender muito do que você faz, do tempo que você vai dedicar para fazer as suas atividades, tá? E eu quero dizer que os exercícios do Self-Healing, eu não costumo chamar os exercícios de, já fiz minha atividade física, não.
Você vai ter atividade física e vai fazer os exercícios. É diferente. E eu gosto do exercício depois que eu fiz atividade física. Nossa, mas eu não dou conta agora, então nós vamos começar com 5 minutos. A gente vai fazer. Com o tempo, praticando os exercícios do self-healing, a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando confiança, vai conhecendo o corpo. Eu cheguei um momento, gente, que eu levantava a perna e era para aprender a fazer movimento com o pé, era para aprender a fazer ciclo. Eu levantava a perna e não fazia nada, porque ela cansava, eu tinha que deitar a perna. Eu lembro que eu subia a perna e segurava a perna, porque eu não dava conta de fazer. Fazer o que, Lê? Movimento circular com o pé, ó. Eu fazia movimentos no sentido horário, depois eu fazia no sentido anti-horário, comecei fazendo e segurando as pernas, viu, gente? Hoje eu acho que eu faço muito. Nunca mais fiz isso, nunca mais segurei perna, tá? Então, são dicas, né, que a gente vai falando. Então, veja bem, tem também algo assim, quando você fala de levantar a perna, gente, é tudo no seu limite, tá? Então, eu consigo fazer segurando, tem gente que não consegue, porque ele tem fadiga também nos braços, tá? Então, às vezes precisa de ajuda, precisa de uma outra pessoa que vai lá, que pega o seu pé, que movimenta o seu pé, né? Tem tudo isso, tá? Então, a ajuda de outra pessoa é muito importante, a gente sempre fala isso. Gente, se você tem alguém que pode ajudar, vamos ensinar essa pessoa também a como cuidar de você, tá? Com os exercícios do self-healing, no livro do Meir, ele fala o seguinte, que a gente leva de 6 a 10 meses para diminuir o nível de fadiga. Eu vou falar para vocês, eu não demorei 6 meses, não. Eu não demorei. Eu entrei pensando assim, eu vou ficar aí uns 1 ano. Foi menos de 6 meses, eu já fazia. Eu já conseguia fazer sem segurar, sem sentir cansaço e tudo. E lembrando que na fadiga, o que você faz? Você faz atividade, você faz um exercício? Mas eu não dou conta de fazer isso tanto, não. Faz 2. Mais tarde, você vai lá e faz mais 2. O segredo da fadiga é você não ter repetição, grandes repetições, tá? Você vai lá, faz 5 vezes, depois você volta, faz mais 5. Por quê? Você fez vários exercícios com poucas repetições, mas você trabalhou muitos músculos. Você trabalhou grupos musculares diferentes e isso é muito bom. A dica para você, quando você estiver fazendo qualquer exercício, nem que seja alongar, esticar o pé, que você vai fazer o ciclo, associa isso, associa essa técnica à respiração. Respira profundo, inspira, expira, associa isso a um relaxamento. Às vezes você pode fazer, que tal você começar a fazer um movimento circular com os olhos fechados, respirando, um ambiente tranquilo. E eu falo assim pra você, eu me lembro, eu sempre conto isso, né? Vamos supor que aqui é minha perna, que o meu pé, eu tô deitada ventralmente, né, de barriga para baixo, pra vocês entenderem. Então, aí eu tô lá com as pernas, né, dobrada, aí eu vou fazer o ciclo. Eu me lembro direitinho. Eu achava que estava fazendo o ciclo, sabe? Mas meus primeiros movimentos de uma perna, ele era assim, ó. Eu tentava fazer o ciclo, fazia isso, gente. Isso aqui nunca foi ciclo, né? Então, até eu aprender a fazer isso aqui, ó, de movimentar, fazer o ciclo sozinho com a mão, num sentido e com o pé, num sentido e no outro. Mas você pode fazer com a mão também, né? Você tem várias articulações, você precisa trabalhar todas as articulações. Isso aqui, gente, foi falado pelos terapeutas, cada um que entrou aqui deixou uma contribuição fantástica das coisas que eu achei bom demais ouvir, porque é coisa que eu aprendi fazendo curso e tudo, mas que eu fiz muito, que eu sei qual é a dor, eu sei o que você sente, eu sei o que você precisa, mas eu quero dizer assim, você quer começar hoje? Começa hoje. Você tem uma cama? Você tem um colchonete? Tem como deitar? Começa fazendo algo neurológico, começa rolando na cama. Começa a rolar, sabe?
põe seus braços da forma que você quiser, ou para frente. Eu gosto de colocar... Opa, quase caiu. Eu gosto de colocar ele assim no corpo, né? E eu ir rolando, rolo, volto. Esse é um exercício que descansa, que ajuda na questão da fadiga, que suaviza, que tranquiliza meu sistema nervoso central, tá? Então, assim, essa é uma dica. Eu cheguei a um momento que a cama era pequena, então eu rolava no chão. Muita gente que participou comigo do processo de cura diária já, sabe, a gente rolava no chão, a gente engatinhava, a gente fazia ciclo. Então, a sala aqui de casa, ela já foi utilizada no início, alguns anos atrás, alguns mais de 10, né? Bom, o que eu quero lembrar para você, aí você fala assim para mim, se eu não tô andando, o que eu faço? Tem uma coisa que o Meir ensina, que eu sempre usei com as pessoas que têm dificuldade. A Soninha tá aqui, mas como eu fechei o comentário, ela não vai falar, mas depois ela pode comentar aqui. Mas assim, eu sempre usei uma coisa muito boa, que ele sempre fez, que ele sempre teve sucesso. Você não tá andando? Tá. Sabe a criança, quando ela nasce, ela não anda também não. O que ela faz? Você se lembra? Primeiro ela arrasta, depois ela engatinha, depois ela tenta se equilibrar e ficar de pé. Então, gente, tá na hora. Vocês têm que começar a arrastar. Arrastar aonde? Arrasta no chão, dá um jeito, limpa, deixa um lugar, começa a arrastar na cama. Arrastar mesmo, gente. Você tem que sair do lugar, você tem que começar a arrastar. Gente, você que não anda, ou que está com muita dificuldade para andar, você tem que voltar naquele processo que você já participou, que foi da sua infância. Você começou arrastando, depois você engatinhou, né? E você pode intercalar. Quando você cansar, eu arrastei demais, mas eu estou numa fadiga, então rola, descansa, aí depois você volta, arrasta de novo. Eu te garanto, se você começar a arrastar hoje, se você arrastar amanhã, se você arrastar daqui 2 semanas, você já vai começar a engatinhar, já com uma coordenação, com algo mais aprimorado. E não demora, viu, gente? Não demora, porque eu sou a prova disso. Eu sou a prova vivíssima, de que isso funciona, tá? Então, são coisas simples, não são? Por exemplo, você movimentar suas pernas, tentar dar passos de lado, andar de lado. Você tentar, eu já sei andar, tudo bem, então você anda para frente, mas você anda todo dia de costas, começa a dar passos de costas. Eu não consigo, eu perco o equilíbrio, então comece com alguém segurando você, alguém ajudando você. Gente, tudo isso que eu estou falando parece estranho, mas eu posso falar, eu fiz todos os dias fiz e faço. Então, esse é um processo longo, mas o que eu quero dizer para você é que todo processo longo, ele precisa de você praticar diariamente. Todo processo longo precisa de você ter calma, tranquilidade e acreditar no que você está fazendo, tá? Eu tive uma pessoa pedindo, né, falando assim, mas eu tô com os quadris muito rígidos. Então, sabe aquela brincadeira quando você era criança, que você tinha um bambolê que você ficava assim, girando? Então, tenta fazer esse exercício, quem está com os quadris muito rígidos, tá? Tenta fazer esse. Você faz no sentido horário, depois você faz no anti-horário. Mas é muito pesado. Tá, pega uma cadeira, você pega o encosto, segura para você não perder o equilíbrio. Começa a fazer faz um. Hoje eu girei uma vez para a direita, eu vou girar para a esquerda. Amanhã você faz 2, depois você faz 3. Tudo vira hábito se você faz todos os dias, tá bom? Então é isso. Eu vou pedir para as pessoas que estão aqui na minha casa, alguém, para trazer um braço e 2 canetas para mim, por favor. Eu sei que o pessoal aqui em casa está ouvindo, né? O pessoal gosta de aprender. Que eu quero fazer um teste, quero ensinar um exercício para vocês, tá? Vocês se lembram que a Bia falou
que você pode ficar, você pode girar a cabeça enquanto faz um movimento circular com a mão, você usar órgãos diferentes. Então, esse é muito bom, tá? E as duas canetas, eu quero duas canetas, alguém me arruma, por favor. Eu já tenho uma aqui, basta outra. Eu lembrei que tem uma coisa boa que você pode fazer enquanto você vai assistir Pantanal. Tem gente aqui que assiste, né? Então, enquanto você vai assistir Pantanal, você vai aprender a fazer isso. Então, você está sentado, fala assim, poxa, peraí, atenção aqui. O meu pé, vou pegar o meu pé esquerdo e a minha mão direita. Então, eu vou girar o meu pé no sentido horário. Depois que eu já estou girando o pé, eu vou precisar do seu braço. Depois que eu estou girando o pé, aí eu vou concentrar que eu quero fazer isso com a mão. Aí eu vou fazer esse movimento. Então, enquanto o pé vai num sentido, a mão vai no outro. Gente, esse é o maior exercício. É neurológico, é fantástico. E ele começa a colocar você, né, para trabalhar. Você vai exigir do seu cérebro. Porque se você está girando o pé no sentido direito, a sua mão quer fazer a mesma coisa, tá? Você vai então você tem que fazer o pé está girando no sentido horário, a mão vai no sentido anti-horário. É um treinamento dificílimo. E eu espero que vocês estejam já tentando fazer aí, porque a hora que eu abrir vocês vão me contar. Esse também é a mesma coisa, tá? Então você tem duas canetas nas suas mãos. Então você vai treinar o seguinte: você vai girar essa caneta no sentido horário, no sentido que você quiser, se é anti-horário, horário. Então você vai, a sua tendência a fazer é você querer fazer isso, né? Mas não pode. Você vai fazer isso daqui e vai fazer isso daqui, Todo dia você tem que fazer, tá? Então mas aí você tem que girar a caneta, tá? Assim, girando a caneta. É muito difícil. Até gente que está assistindo aí, que às vezes não tem esclerose, porque é um cuidador, né? É um familiar, você vai fazer, é difícil. Imagina você querer que o portador de esclerose faz isso. No início você vai sofrer horrores para você fazer um para cá e outro para cá. Mas é para fazer junto, ao mesmo tempo, entendeu? É muito difícil. Esse é o treinamento, tarefinha para vocês de casa, tá? Tem gente que fala assim: tô com a sensibilidade horrível, perdi sensibilidade das mãos e eu não sei o que faço. Então, vamos trabalhar a mão, vamos fazer isso voltar. Formigamento, falta de sensibilidade, eu preciso abrir os espaços entre as cartilagens. Aí eu pedi uma mão emprestada aqui para vocês entenderem. Quando eu falo fazer a massagem, você pode sentar lá no sofá, você está fazendo nada, né? Então, o que você vai fazer? Você tem articulação de uma falange, da outra falange, tem articulação do dedo com a sua mão propriamente dita, né? Que a gente fala metacarpo, carpo, né? As partes, mas, é isso aqui, Você vai pegar a sua outra mão, tá? Vai fazer em você, tá bom? Tem jeito, é porque eu quero fazer aqui para você ver melhor. Você vai pegar e vai fazer isso daqui, Tenha isso como rotina na sua vida. Olha eu fazendo um movimento circular só dessa falange. Depois eu venho e faço o contrário, tá? Então, eu fiz, vou pro outro. Eu gosto de fazer um dedo todo primeiro. Então, faça um dedo todo. Então, eu vou fazer agora dessa falange do meio, que é a medial. Então, eu vou fazer esse movimento. Gente, demora, viu? Demora, porque você vai cansar, mas daqui a pouco você vai estar treinadíssimo para isso. Depois, quando você termina, você vem, faz isso daqui, tá? E assim todos os dedos. Quem está com falta de sensibilidade nos pés, precisa fazer isso no pé, dedinho por dedinho, cartilagem, falange por falange, tá? Terminou todos os dedos, você vem aqui, aqui você tem o metacarpo, então você tem... no espaço de cada dedo, você percebe um espaço aqui, Dói? Ai, que bom. Mas você vai sentir dor, tá? Então, a gente vai sentir, porque a gente tem isso aqui muito rígido. É tudo muito rígido. Então, a gente vai fazer isso daqui, Você vai abrindo os espaços, tá? Então, não é uma receita. Como que eu faço? Por que lado que eu começo? Imagine você fazendo massagem na sua mão. E você vai visualizando, imaginando que você abre o espaço entre cada articulação, cada osso,
que se você faz isso visualizando, é muito bom. E se você que cuida de alguém com esclerose, que está me ouvindo, que você quer entender isso melhor, na hora que você estiver fazendo, pede para a pessoa fechar o olho e imaginar, respirar, inspira. Aí você fala, manda o ar que você está inspirando, visualizando, manda ele para cá, para ele abrir os espaços. E isso é muito bom. Tá muito bom? Aí ele disse que tá bom? Então, aí você separou esses espaços, você vem para o carpo. O carpo é cheio de ossinhos, igual o seu pé, tá? Pé e mão é do mesmo jeito, não tem segredo. Então eu vou pegar esses ossinhos, vou separar, vou fazer uma massagem mesmo, imaginando e trabalhando com a respiração da pessoa, pedindo para ela inspirar e mandar oxigênio para cá para sentir o espaço. É o seguinte, se você estiver fazendo em outra pessoa, você faz e pede para ela comparar uma mão que você fez, massagem lentamente, suave, tá? Que você fez, compara uma mão com a outra. A pessoa vai comparar e ela vai falar assim, qual a sensação que você tem? Tá muito mais leve. Então, se você faz em um pé, eu quero te desafiar. Se você faz detalhe por detalhe, falange por falange e alonga, não precisa de creme, tá, gente? Ó eu abrindo espaço aqui, ó. Eu faço isso daqui, sabe? Eu vou imaginando que eu estou abrindo a mão da pessoa, os ossos, estão abrindo espaço para ter uma circulação bacana. A gente tem falta de sensibilidade e a gente precisa, viu? A gente precisa fazer isso. Então, enquanto você está fazendo isso, se eu estou fazendo a pessoa, eu peço para ela fechar o olho, relaxar, mas eu posso fazer, eu mesmo. Quando eu faço, eu termino. É bem verdade que a minha outra mão está cansada. Mas quando eu faço, por exemplo, no pé, eu fico de pé, eu sinto o tanto que a minha massagem foi fantástica. Porque eu dou conta, você dá conta, é possível. Começa, tá? Então, é começar. E tem gente que tem muito formigamento, eu vou dar uma dica aqui para você. Não é técnico, né, eu fazer isso aqui, porque tem toda uma técnica. A técnica do Meir Schneider é fantástica, mas nada impede que você promova a sua autocura sentada no sofá. Então, tá formigando, tem hora que você tá assistindo TV e tá formigando, então você começa, ó. Você coloca os seus dedos e começa, faz uma massagem. Eu não sei como que é. Coloca seus 4 dedos, movimenta ali em cima, sabe? Inspira, manda oxigênio para esse lugar. Então, o lugar que está formigando, trata ele com carinho. Ele está formigando porque ele não está recebendo estímulo nervoso. Ele precisa de carinho, então você precisa fazer isso, tá bom? Muito obrigada pelo braço. Agora tem gente que tem aquela dificuldade, que é essa aqui, ó. Vou pegar uma prancheta aqui, vou fingir que essa aqui é uma mesa, né? Então, ela tem aquela dificuldade assim. Ela tá com falta de sensibilidade. Não tô sentindo, tá? Então, tem um relato do Meir que ele pôs uma pessoa que não tinha sensibilidade para fazer, ela fez centenas de vezes isso aqui, ele conta, depois de 700 vezes, ela começou a sentir. Então, eu faço isso aqui, eu vou bater na polpa digital, vou batendo isso aqui, ó. Pega uma superfície sólida, é o quê? É uma mesa, é uma cadeira, né? É alguma coisa que você pode fazer. E fica lá, ó. Gente, faz até sentir. Você pode fazer isso. Mesmo? Eu nem acreditava nisso. É verdade? Ó, você faz. Você vai, você devolve circulação. Você cria consciência para isso daqui, ó. E aí você começa a fazer, sabe? Tô começando a sentir as polpas digitais. Então, tá começando a sentir, aí, segundo o Meir, você avança e você agora vai fazer nessa articulação. Tá sentindo? Então, nós vamos fazer na articulação, tá? Isso aqui, ó. Outro dia, eu não cheguei a fazer esse não, tá, gente? Porque eu não precisei. Aí, outro dia, eu precisei, eu fiz a consulta aos terapeutas para poder ensinar vocês aqui, ó. Isso daqui, ó. Porque eu não cheguei a fazer. Por quê? Porque eu tinha falta de sensibilidade aqui, eu não conseguia pegar caneta, não conseguia escrever. Então, eu aprendi, só fiz isso. Não fiz mais nada. Eu não fiz das articulações, porque aí ele ensina a fazer das articulações muito mesmo. Quando você começa a sentir, você passa para outra articulação, tá?
Aí você vai fazendo todos, não esquece desse dedo não, tá bom? A não ser que ele tenha sensibilidade. Aí você vai fazendo. Gente, é 10, 20, 30, 40, para um pouquinho, descansa, volta, faz de novo. Você quer ou não quer a cura diária? Então, se você quer, tem que fazer, tá bom? Depois você vem, essa articulação, aqui também é difícil para eu fazer, mas é assim, ó, você sempre fazendo articulação. Depois que você sentiu as polpas, você vai devolver, você vai fazer esses exercícios várias vezes. Isso é muito bom. Então, assim, eu não cheguei a fazer, porque eu fui uma felizarda. Eu fui muito abençoada por Deus. Fui muito abençoada porque eu tive terapeutas excelentes, porque eu descobri o caminho, porque eu descobri o método. Então, foi muito bom, sabe? Eu ativei os comentários só para vocês falarem. Estão entendendo? Tá dando certo? Tá demorando a live, mas a Masterclass é isso. Eu falei que seria uma grande aula, então é cheio de dicas, cheio de coisas para a gente fazer, tá? Eu quero só dizer uma coisa. Qual é o limite para eu fazer os exercícios? São coisas de casa, que eu disse para vocês, eu faço na minha casa. Porque quando eu quero fazer musculação, eu vou na academia. Quando eu quero fazer pilates, eu vou lá no estúdio e faço. Quando eu quero caminhar, eu saio ali e faço minha caminhada de 1 hora, que eu sempre converso com vocês quando estou fazendo. Mas esse exercício é aquela hora que eu faço assim, poxa, hoje eu preciso, tá? Tem exercício para visão, sim. Você vai entrar aqui mesmo, numa live que eu fiz com a Fernanda Leite, tá? Ela deu várias dicas de visão para você fazer por causa da visão periférica que a gente pede, por causa da visão turva, tá? Você faz um compromisso comigo, vai lá e olha as dicas que a Fernanda fez, porque foi uma live excelente, maravilhosa, e a gente não pode perder essa chance, tá? Isso mesmo. Que bom, a gente tem que compartilhar mesmo, sabe, gente? E quando você tem uma pessoa que tem esclerose, eu tive um grupo de ajuda. Assim, eu tinha um grupo que eu estudava, aprendia, eu tinha um grupo que vinha na minha casa e eu fazia. Tem gente aqui no grupo que já veio. A gente vinha, nós começamos a engatinhar juntos. Eu tenho toda uma história de amor com muita gente aqui. Engateava junto, andava de costa ali fora, né? Então, essas coisas. Anda de andador em casa, não tem equilíbrio. Então, você vai começar. Você vai parar onde você está, vai pegar no encosto da cadeira e vai começar. Primeiro, balança sua perna para o lado, depois balança para o outro, aí depois você começa a fazer, peraí, eu preciso dar um passo de costas, mas eu preciso dar um passo com alguém segurando, tudo com muito cuidado, mas não deixe de fazer, tá? Então, já tem gente querendo saber do curso. Oh, meu Deus, você quer presentear? Opa, seu tio tem esclerose, né? É mesmo, ele tem esclerose, ele tá muito debilitado. Tá. Eu vou abrir o curso hoje, tá bom? Minha perna direita não tem força, meu pé tá caído, mas tenho sensibilidade. Excelente, mulher. Então, a sua perna não tem força, nós precisamos devolver força. Força você só ganha tendo músculo, tonificando, tá? Então, você precisa começar a fazer os mínimos movimentos. Os mínimos, você faz circulares, você vai massagear, tem que massagear, tá? Sua perna, às vezes sente fraqueza mesmo, porque não tem músculo, tá? Então, a gente tem que começar a desenvolver. E o pé, você vai começar a fazer exercícios assim, das articulações, tá? Primeiro, você pode fazer, você mesma faz o círculo, você faz alongamento, mas você mesma pode fazer, tá? Então, você começa você fazendo. Tem coisa demais. Gente, eu vou falar pra você, tem 13 anos que eu faço isso. Todos os dias eu faço alguma coisa. Aí você fala assim, mas você vai lá em Brasília, dá aula, volta, tá? Tem dia que eu sinto mais cansada, eu faço uma coisa mais leve, tem dia que eu estou mais animada, faço mais coisas, faço atividade física e faço os exercícios, tá bom? Então, esse pé aí, ó, a gente pode ajudar você, tá bom? Minha tia teve diminuição da sensibilidade, não sabe nem o que fazer. Eu sei. Fala pra ela, se ela quiser fazer 90 dias ininterruptos comigo,
Nosso curso vai abrir, vai abrir daqui a pouco. Por quê? Porque diminuição da sensibilidade, eu dei umas dicas aqui, tá bom? Cris, vou falar pra você. Eu dei as dicas aqui, só que as pessoas, às vezes, elas não conseguem fazer sozinhas. Elas precisam de um grupo, elas precisam de uma pessoa para fazer junto, tá? Então, se ela quiser, ela está convidada para entrar no nosso curso, tá bom? É isso mesmo. Tá joia. E esses que eu falei aqui, você pode sim, viu? Você pode sim fazer esses mesmos que eu ensinei, tá bom? Sensibilidade. Pode trabalhar desse jeito que eu ensinei aqui, tá bom, Cris? Precisa, né? Eu sei. As pessoas estão precisando muito, tem pessoas distantes. Então, gente, eu não estou fazendo mais o presencial, porque o presencial eu preciso sair daqui lá no seu estado e lá na sua cidade. Preciso organizar o grupo. Eu não estou organizando eventos aqui. Por quê? Porque muitos de vocês não conseguem vir, porque passagem aérea, porque teve pandemia, muita gente teve que ficar parado, outros têm limitação física. Então, a gente precisa realmente fazer, né? Fazer em casa, fazer juntos em casa. Eu aqui, você aí. Nossa, gente, quanta gente com perda de sensibilidade, que coisa grave. Anderson, ok, tá, indicaram, né? Espero que seja alguém assim que já esteja bem avançado, tá bom? As pernas estão paralisadas, depois do exame do líquido eu fiquei na cadeira, meu Deus, você fez o exame do líquido e ficou na cadeira depois do exame imediato? Imediato? Foi uma coisa assim, rápida? Ai, Dani, vai ser bom, ela não tem... porque eu também não estou fazendo mais o presencial, não consigo. É muita gente e é uma demanda muito grande. E eu gosto de fazer o negócio certinho. Acho incrível em casa. Ai, que bom, Renatinha. É Renata, né? Gente, então, eu vou falar agora um pouquinho sobre o curso, tá bom? Todo mundo quer saber do curso. Então, eu vou abrir... daqui a pouco o carrinho no curso, tá? Mas antes eu quero falar uma coisa com você. Eu quero falar uma coisa séria. Vou até fechar o comentário para eu conversar com você. Quando eu comecei o meu processo, eu perdi muito tempo andando, procurando o que ia dar certo. Eu já fazia o tratamento, tomava a medicação. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte. Esse tempo que eu perdi... ele foi um tempo perdido e que eu poderia ter investido já fazendo coisas para mim, no meu corpo. Então, essa é uma coisa. A outra coisa, o investimento que eu fiz para eu estar aqui desse jeito foi alto. Sabe por quê? Porque não existia uma aula que era sem você investir, né? Porque o terapeuta ele tem as horas dele, então todas as aulas, tudo, fisioterapia, médicos, exames, exercício, academia, personal. Gente, é coisa demais. Quem tá aí, que sabe, que tá passando por isso. Outro dia até a Isabela falando comigo, que assim, aí você fala acupuntura, quiropraxia, homeopatia, é muita coisa. E qual é que vai dar certo para você? Eu não sei. E você, sabe? Se você soubesse, você já estaria fazendo, já teria dado certo. Então, o que eu fiz? Eu rodei muito, eu fiz muita coisa? Fiz. Foi bom? Foi fantástico, foi maravilhoso. Então, de vez em quando vocês me chamam, eu falo assim, você já faz a homeopatia? Porque você está com os aspectos que você precisa. Então, eu até indico, às vezes, um profissional. Às vezes, durante o curso, eu vejo que tem uma deficiência em determinado, assim... Às vezes a pessoa precisa mesmo de um tratamento com florais, outro precisa com aromaterapia, outro precisa de acupuntura. Então, a gente vai organizando isso, tá? Gente, tem uma massagem para o sistema nervoso central que é só na orelha. É uma coisa maravilhosa. E além do processo de desintoxicação, no curso eu também ensino você, tá? Eu ensino, além do processo de desintoxicação, eu acompanho você 90 dias. O curso é como? Ele tem aulas teóricas e aulas práticas. Então,
toda semana um módulo abre para uma aula dentro de determinado módulo abre para você. Aí você vai estudar o conteúdo, aí tem os exercícios, tem as práticas, e os exercícios são os mais diversos, tá? Porque no início eu gosto de primeiro saber organizar a sua vida na alimentação, nos seus hábitos, nos seus horários. Aí eu começo já fazendo amnésia. Então a gente faz uma consulta, tá? A gente faz diferente. Aí depois o que você faz? Depois eu vou começar a trabalhar com você, te mostrar movimentos que eu fiz, coisas que eu trabalhei, tá bom? Então a gente vai adequar. Por exemplo, você tem ansiedade, peraí, vamos usar os aromas que eles são muito bons, né? Tem problema de sono, peraí, a gente pode casar um exercício com aromaterapia, pode, depois da desintoxicação, seu problema de insônia vai diminuir bastante, desintoxicação que eu dei aqui pra vocês, tá bom? Então, tudo isso. Mas voltando a falar, eu aprendi tudo isso, mas foi uma guerra. Eu resolvi colocar isso na ponta do lápis. Quando eu coloquei isso na ponta do lápis, eu coloquei nos valores de hoje. Então, hoje, eu investiria na minha saúde por volta de R$7.000. Lembrando que não teve como eu calcular passagens, porque às vezes, gente, nem avião eu conseguia pegar, porque o aeroporto, aquele desgaste, o cansaço, às vezes eu tinha que ir de carro desse estado até o Rio de Janeiro, até São Paulo, coisa assim. Então, tudo isso, né, somou e eu precisava ir. Então, no conforto da nossa casa seria muito melhor. Só que a gente ainda não tinha essa prática, a gente não tinha essas coisas virtuais que a gente pode ter agora, e o avanço foi muito bom. Então, o que eu digo para você pode sim fazer tudo aí da sua casa. E às vezes você vai procurar um profissional que eu vou falar, em tal lugar você vai procurar tal profissional. Eu tenho feito o seguinte, dependendo do lugar que você está, nós temos terapeuta self-healing em todos os lugares. Então eu falo assim, você não está dando conta de fazer esse exercício sozinho, mas com o tempo eu vou trabalhando de cá com você, vou te ajudando. Só que você precisa de massagem, você precisa de um relaxamento diferente. Então eu vou te passar o telefone de fulano. Eu tenho indicado meus colegas, né, pessoal que cuidou de mim e tudo. Mas o que a gente faz? Esse vai trabalhar só com o seu corpo. Então você precisa de ter outros trabalhos, precisa de ter desenvolvimento, você precisa ter um hábito, precisa ter horário. Então eu vou ficar com você 90 dias. As aulas teóricas, elas vêm gravadas, depois elas têm as tarefas práticas, toda semana você tem prática, não é só uma prática, tem várias coisas para você fazer, tá bom? Eu vou deixar de bônus no curso para você também. Algumas dicas, tá? Essas receitinhas de hoje aqui, eu vou deixar tudo lá. Já fica, né? Vocês vão precisar. Mas depois da sua anamnese, a gente vai tirar alguns produtos industrializados, mas no processo de desinflamação a gente tira o glúten, né? Tira derivados do leite e tudo. Só que eu vou deixar para vocês as receitinhas que eu inventei, que eu copiei, que as pessoas me deram, nutricionista me deu. Então, assim, eu peguei vários exemplos, compilei, fiz um negócio bem bacana para vocês, tá? A outra coisa que vocês vão ter é um diário. O diário, nós vamos trabalhar com ele todos os dias. Eu falo assim, eu vou liberar vocês na véspera do Natal. E vocês vão ser outras pessoas. Eu tenho certeza. E aí, vocês vão ficar 90 dias comigo. Aula teórica, aula prática com uma série de tarefas e um encontro comigo semanal. O encontro semanal serve para quê? Serve para eu avaliar como você está, o que deu certo, o que não deu, o que a gente precisa mudar. Por quê? Porque eu não acredito nesse curso que eu coloco lá, tem muitos aí, né? Que eu coloco lá e fica por isso mesmo, não funciona, tá? Então eu vou. E o curso é complexo? É muito complexo, porque eu peguei tudo que eu fiz, juntei, criei um programinha, que é o que eu faço e que eu quero oferecer para vocês agora, tá? Já ofereci, já fiz com outras pessoas, mas que esse curso ele vai ser todo por aqui.
né? Ele vai utilizar toda a internet. Então você não vai sair de sua casa, eu não vou sair da minha casa, mas nós vamos trabalhar juntos e vamos fazer juntos, tá bom? Então, quando eu disse para você, gente, eu colocava por volta de 7.000 por mês, mas eu não estou contando o convênio que eu pagava, as ressonâncias, os exames, porque isso aí não deu para eu contar. Exatamente, não dava para eu contar, tá? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi abrir nova turma esse ano. E a nova turma desse ano, ela começa agora, nesse exato momento, daqui a pouco. Quando eu fechar isso daqui, eu já vou deixar o link na minha bio, tá? Vai ter um linkzinho que você clica e cai lá para a inscrição do curso. Mas o que mais nos interessa é valor, né, gente? Porque a situação não tá boa para as pessoas. Mas ao invés de você fazer um aqui, fazer um ali, fazer outro acolá, você precisa ter uma anamnese, você precisa ter um acompanhamento, você precisa saber o que é bom para você. E aí a gente vai trabalhando, vai pegando outros profissionais que vão ajudar, outros professores, outras consultorias, tá? Então é uma coisa bem completa para você. E durante esses 90 dias, você como que eu posso dizer? Se você colocar esses 90 dias no seu dia a dia, você vai ver que aquela pizza que você vai ter que deixar de comer, aquele sanduíche e aquele iFood que você deixou de fazer por dia, você consegue fazer, né? Você consegue fazer. Eu tô sem calculadora aqui, mas se você fizer o cálculo aí, você vai ver que o valor do curso que eu ofereço, ele é uma quantia mínima que você guarda por dia. É o valor do suco. Mas você não vai deixar de tomar suco, você vai deixar de comer pizza. Mas a pizza é muito mais cara do que o que você vai economizar. Se você guardar por dia uma quantia, você guardar por dia, os 10 reais que você gasta à toa, você vai conseguir fazer o curso, tá? Então, o que eu quero dizer para você é que você vai ter também aquilo que vocês pedem muito. Eu vou liberar aqui o comentário, porque eu já estou terminando, né? De falar como vai ser. Vocês vão ter um curso que vai auxiliar vocês, que vai ajudar vocês todos os dias. E esse curso eu estou oferecendo nas próximas 24 horas um curso com 20% de desconto, tá? Então, o que é 20% de desconto? Gente, é uma diferença tremenda. Quanto que é o curso? Eu pensei, hoje as pessoas vão ter dificuldade, então eu vou colocar ele abaixo do que eu gastaria, o que eu gastei todos os meses durante o processo do meu procedimento, do meu processo de autocura, tá? Mas então, R$ 3.997,77 é o valor do curso. Nas próximas 24 horas, ele cai, se você comprar, ele vai cair para R$ 3.198,16. Diminui? Diminui bastante. Só que você fala, mas eu não tenho esse dinheiro, como que eu vou fazer? Aí tem uma novidade, né? Você pode dividir até em 12 vezes. Quando você divide em até 12 vezes, é fantástico. Agora, o que eu quero te dizer? Eu dividi, mas aí ele não ficou. Esse valor que você falou é porque tem aquelas coisinhas, né? O juro do cartão, que você já sabe como é. Então, ele tem esse detalhe. Agora, você pode dividir. E quando você divide, a sua parcela de, não sei, 300 e pouco, não sei quanto, quando você divide, que sai essa parcela, porque eu não sei, não tem como, depende do cartão, né? Que juros ele vai cobrar de você. Então, o que vai acontecer? É quando você divide, você vai ver que você vai pagar uma quantia que você pode economizar e que você vai economizar, sabe por quê? Porque você não vai comprar mais coisas, você vai deixar de usar as porcarias, as coisas que você compra no mercado, que estão acabando com você, que estão aumentando seu processo inflamatório, né? E você vai sair daquela rotina. Então, assim, o curso é complexo? Mas tem um detalhe, ele é tão complexo que eu não posso abrir muitas vagas. Então, eu abro vagas, ele é um curso de vagas limitadas, tá? Por quê? Porque eu preciso dar assistência e fazer junto com você. Então, eu estarei com você o tempo todo. E esse eu acho que é o grande ganho, né?
para vocês. E aí eu vou colocar algumas palestras, alguns colegas terapeutas de fora que vão entrar, que vão ajudar, que vão poder contribuir com conhecimento, tá? Ok, Cris, então ela precisa? Pois é, então já fala com ela que a hora que eu der um tchau aqui para vocês, o carrinho está aberto. Aliás, eu acho que o meu suporte já está pronto. Se o meu suporte estiver pronto, dá um ok aí para mim, que aí eu já falo para o pessoal já começar a entrar e já fazer. Então, gente, olha só, o que eu fiz? Eu pus lá embaixo um valor de coisas maravilhosas que vocês podem, ok? Ah, o carrinho já tá aberto, gente! Ai, que emoção! Tô doida já para conhecer os meus novos alunos, tá? Então, vai lá, clica e faz a sua inscrição. E a gente vai se ver no curso, a gente vai conversar e aí eu vou ter tempo para conversar, para encontrar com você. E aí você pergunta, que horas você vai encontrar? A gente faz um agendamento, tá? Uma vez por semana, aí a gente tem que estar junto, tá bom? Então, olha só, o que eu quero dizer para você? Você tem 3 opções. Você tem a opção de ignorar o que eu estou falando e ir embora e falar, ai, não vou mexer com isso não, eu vou acompanhar as lives da Leila, porque aí eu vou aprendendo, quando ela traz uma pessoa, quando traz outra, quando ela fala, eu vou aprendendo. Tá, mas você demora mais tempo para você sistematizar e organizar isso tudo num programa para você. Então, você tem a chance de falar, não vou mexer com isso não, vai embora, tá? Dag, é o seguinte, ele tá no link, o link já tá lá na minha bio. Lá não, aqui na minha bio, tá? Espera só terminar que você corre lá e já faz, tá? Embora o suporte tá me falando aqui que já tem gente fazendo, porque a gente anunciou em outros canais, né? Que estaria aberto, então já me avisaram aqui que estão fazendo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem a opção de falar, não, vou mexer com isso não. Você tem a opção de falar, vou fazer agora. E aí, gente, vem comigo, porque eu quero um final de ano feliz e diferente para vocês. E você tem a terceira opção, falar assim, eu queria muito, mas agora não vai dar. Eu vou fazer no próximo, tá? O próximo pode ser mais tarde, pode ser no ano que vem, não sei quando. E você deixa de ter a vantagem, o benefício maravilhoso de começar o seu processo de autocura agora, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer para você. Você tem as 3 opções, a gente não é obrigado a nada, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu estou prometendo, eu vou entregar para vocês, eu vou acompanhar vocês, vou ficar com vocês, e eu quero, eu quero avançar e crescer também com vocês, porque cada turma é uma turma. Cada pessoa que passa por mim, ela deixa, e eu também aprendo, vendo o sucesso, o avanço dessa pessoa, tá? Vai lá, então. Ok, Suzana. Vai lá, tá tudo bem. Oi, Soninha. Maravilhosas suas informações. Foi uma coisa linda. Gente, a Sônia foi uma das professoras quando eu estava fazendo meu processo de formação, tá? Eu quero muito pegar na mão, porque é o seguinte, vocês pegaram na minha mão. Quantas pessoas pegaram na minha mão? O Meir pegou na minha mão, a Bia, a Soninha, a Araci, a Fernanda. Quantas pessoas pegaram na minha mão, cuidaram de mim, e hoje eu estou aqui. Eu tenho uma missão, eu quero cumprir essa missão, e se você quiser me dar a oportunidade para eu cumprir a missão, estou aqui disposta a trabalhar e fazer com você o seu processo de cura diária, tá bom? Carrinho aberto, as próximas 24 horas, você tem um descontaço, vai lá, não tem como fazer agora, pega um cartão. Eu não tenho cartão, pois chama alguém aí que tem um cartão e coloca e vamos embora fazer, tá bom? Mas nós vamos suspender as pistas que você está gastando, os sanduíches, os negócios aí, tá? Que você está usando, nós vamos suspender, porque o seu processo de autocura começa hoje, ele começa agora com a sua decisão. Gente, um grande beijo, foi bom demais estar essas quase 2 horas com vocês. Minha live, conforme prometido, conforme prometido, vou deixar aqui gravado para vocês, tá? A Dag está me perguntando onde está o link. O link está na minha bio, tá bom? Tá bom, minha filha? Você vai lá,
Ah, não é a Dag, é o, não é? Eu acho que você falou comigo já. Ok, Anderson, tá indo lá, né? Ok, você vai lá no link da minha bio. Sabe quando você abre o perfil do Instagram? Pois é, tá lá um linkzinho, você clica lá, aí você cai na página, tá bom? Grande beijo, muita gratidão. Foi lindo trabalhar o Esquenta com vocês. Foi lindo trabalhar, fazer a Masterclass. E tenha certeza, viu? Independente do curso, vocês estão aqui no meu coração, viu? Então, a escolha é sua, eu gosto de acompanhar, eu não pego grandes turmas, não faço grandes turmas, por quê? Porque eu gosto, eu prezo a qualidade, então você vai estar comigo, você e eu, logo mais quando o curso começar. A primeira aula já vai estar pronta assim que você adquirir o curso, no dia 17, já abre a primeira grande aula que a gente vai começar o desafio da semana, tá bom? Grande beijo, gratidão. Dag, faz o seguinte, me chama aqui ou então o suporte vai te atender agora mesmo, que talvez eu não vou dar conta, tá bom? Então, se chama aqui, porque como eu lancei em vários locais, às vezes tem algum problema, o suporte te atende e já resolve agora para você, tá bom? Grande beijo para vocês, gente, valeu demais, eu amei estar com vocês, tá bom? Tchauzão.